Olá, eu sou a pastora Carmen Soares, bem-vindos ao canal Restauração e Vida. Quero meditar com você algo glorioso da palavra de Deus. Nós estamos analisando o texto da conversão do Zaqueu, o publicano, o homem que era detestado pela sociedade, pela sua vida desregrada, pela sua ganância, pela sua avareza de ter constituído para si um patrimônio, mas que de uma maneira ilícita. Volto a dizer para você que Deus não é contra os ricos e nem também é contra a riqueza. Riqueza não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Só que a riqueza ela deve ser adquirida licitamente. E no caso do personagem aqui que nós temos em foco, o Zaqueu, do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, ele atraiu para si o ódio da sociedade, pela maneira que ele conduzia a sua vida, pela maneira errada dele lidar com a sua vida e de acumular para si um tesouro conquistado através da corrupção, através de forçar as pessoas a pagarem suborno para ele, através de suborno. Ele era cobrador de impostos do Império Romano, ele cobrava impostos para César e ele aproveitava para poder extorquir das pessoas mais do que elas deviam pagar. Isso fez com que a sociedade detestasse o Zaqueu. E quando Jesus Cristo entrou na cidade de Jericó, que tinha aquele histórico terrível de maldição, ele ia exatamente na casa deste homem, que a única atitude do Zaqueu foi de subir a árvore para poder ver quem era Jesus por causa da sua pequena estatura, que não permitia ele ver o Senhor. E Jesus chega na árvore, debaixo da árvore, olha para cima e fala para ele: desce depressa da árvore, Zaqueu, porque hoje me convém em sua casa pousar. Isso é muito interessante, porque se considerando o estilo de vida do Zaqueu, nós podemos ver com toda certeza que ele oferece, o Senhor Jesus oferece a salvação para todos. Há salvação para todos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: ah, mas aquela fulana fez um monte de coisa errada, prostituía, bebia, mentia, vivia aí fazendo coisas terríveis. Ah, aquele fulano fez tudo que não prestava na vida. Agora anda com uma biblinha debaixo do braço aí, dizendo que é santo, que é crente. Quantas pessoas que faz este análise da vida de um convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo, achando que aquilo é algo que não deveria estar acontecendo. Ou seja, se a pessoa continuasse errado, parece que para a sociedade está certo. Mas aqui na casa de Zaqueu, quando Jesus toma a iniciativa de entrar na casa deste homem, o que ele entra com que propósito? De mudar essa história do Zaqueu, de levar salvação, de ser o salvador do Zaqueu, de provar para as pessoas que os sãos de fato não precisam dos médicos, de um médico. Mas quem precisa de um médico ou dos médicos são os que estão enfermos. E Jesus entra na casa do Zaqueu, conhecendo Zaqueu, sabendo do histórico de vida de Zaqueu, e que representa, na verdade, a maioria dos homens na face da terra. A condução da sua vida, o agir errado de Zaqueu, é o que a maioria dos homens fazem na face da terra. A corrupção é algo que está na natureza pecaminosa da pessoa. É uma herança maldita, né? A corrupção é algo relacionado com a pessoa separada de Deus. A pessoa vivendo as obras da carne, as obras que são condenadas pelo Senhor. E no caso aqui do Zaqueu,
A corrupção estava na alma dele, porque era o estilo de vida que ele conhecia, aquele negócio que o povo até diz por aí, que o mundo é dos espertos. Então o Zaqueu, ele quis ser esperto e foi esperto, adquiriu o ódio da sociedade contra ele por causa da sua conduta errada, querendo levar vantagem em tudo, e levava, e ficou rico, mas um rico odiado pela sociedade. E quando o Senhor Jesus Cristo falou para ele: desce depressa da árvore, porque hoje me convém na tua casa pousar, é porque tudo já estava determinado no plano de Deus para salvar a vida do Zaqueu, para mostrar para o ser humano que Jesus Cristo veio exatamente para buscar e salvar o que estava perdido. Depois que o Senhor entra lá na casa de Zaqueu, e as pessoas que ficaram do lado de fora começaram a murmurar, dizendo que Jesus havia entrado na casa de um homem pecador, porque todos conheciam Zaqueu e não gostavam dele. Aí Zaqueu tem a atitude de uma pessoa que tem Jesus Cristo agindo na sua vida. Antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, e se Jesus não tivesse entrado na casa dele, as coisas continuariam do mesmo jeito. Mas Jesus entrou lá na casa de Zaqueu, só a presença do Senhor Jesus Cristo ali, e aquelas pessoas do lado de fora, murmurando porque o Senhor estava na casa de um homem pecador. E o Zaqueu se viu constrangido diante daquela situação por causa da sua vida pecaminosa. E agora, como aquilo que o apóstolo Paulo fala, o amor do Senhor nos constrange. Como que Zaqueu, ficando constrangido, aquele homem santo, Jesus Cristo santo, na sua casa, uma honra para ele, mas aquelas pessoas do lado de fora murmurando por causa do seu procedimento errado durante a sua vida. Aí, com a presença de Jesus, o cenário muda. Muda por quê? Porque o Zaqueu fala: Senhor, eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Depois dessas atitudes do Zaqueu, que não estava fazendo nada do que o que era preciso fazer, mas com a presença de Jesus, ele decide fazer. Aí Jesus vai e fala: oh, que coisa boa! Era como se ele estivesse comemorando, ele estivesse satisfeito, comemorando aquela ação do Zaqueu, quando o Senhor fala para ele: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, ou seja, ele era da linhagem de Abraão, mas estava com a conduta desviada do propósito de Deus para a sua vida, vivendo desonestamente. E Jesus conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquela sociedade que convivia com um Zaqueu corrupto, com um Zaqueu, um morador indesejável, com a presença de Jesus, agora eles ganham um novo morador. O Zaqueu era uma nova criatura, era o mesmo Zaqueu, mas com um novo procedimento. O homem foi transformado pelo poder do Senhor Jesus, e aquele Zaqueu que antes defraudava as pessoas, agora ele quer abençoar. É isso que Jesus Cristo faz na vida da pessoa, ele transforma. O homem que usava o seu poder de cobrador de imposto para acumular um patrimônio ilícito, provocando raiva, ira, repúdio das pessoas da cidade de Jericó, agora este mesmo homem, com a presença de Jesus Cristo na sua vida, ele produz o quê? Produz bênção. Ele passa a abençoar Jericó. Ele passa a fazer o bem. Então, com a presença de Jesus, ele abençoou os pobres de Jericó. Com a presença de Jesus, ele procurou as pessoas que ele tinha defraudado para poder restituir a elas 4 vezes mais, conforme a ordenança da lei de Moisés. É exatamente isto que Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Eu sou pastor há 28 anos. E me lembro que um dia uma mãe
revoltada com a vida, amargurada de espírito. Ela me procurou antes do culto na igreja. E ela falou para mim assim, ela começou a chorar e falou para mim, eu estou muito desgostosa da vida. E eu falei, mas por que a razão do desgosto? Ah, pastora Carmen, eu estou pensando até em me matar. E eu ouvi ela por alguns momentos e falei, mas qual que é a razão de você estar com esse sentimento, de você estar desejando tirar a sua própria vida, cometer o autoextermínio, se matar? Isso aí é terrível, mas o que? Você sabe que se fizer isso, você está destruindo a vida é um dom de Deus. Mas qual que é a razão? E ela me contou, o meu filho, ele envolveu com umas más companhias, e agora está roubando, assaltando as pessoas, está usando drogas e está causando pânico na rua que eu moro. Ninguém mais olha para minha cara por causa do meu filho. A minha família afastou de mim por causa do meu filho. E eu falei, quanto tempo tem que seu filho estar assim? Está nessa vida desregrada, nessa vida errada, no crime? Quanto tempo que ele está assim? Ele está na droga? E ela respondeu, já vai fazer 2 anos. Eu falei, realmente é um tempo longo, eu entendo. E ela pegou e falou, e eu tô tão desesperada, que eu cheguei à conclusão que eu só vou ter sossego na minha vida no dia que o meu filho morrer. Eu falei, você não gerou o seu filho para ele acabar assim? Você não carregou aquele filho no seu ventre 9 meses para ele acabar desta maneira? Você não gerou filho para o diabo, você não gerou um filho para a criminalidade, você não gerou um filho para as drogas, você não gerou um filho para ser o terror da rua, como você disse, você gerou um filho para o bem. E eu digo para você, você não vai ter sossego na sua vida como você está pensando só quando seu filho morrer, de jeito nenhum. Porque se seu filho morrer nessa situação, você vai ficar com um encargo de consciência para sempre. Você vai ter sossego na sua vida no dia que o seu filho se converter. Se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e se entregar para o Senhor Jesus. No dia que Jesus Cristo entrar na vida do seu filho, transformá-lo, aí sim você vai ter sossego na sua vida. Conversei com ela e disse, vou orar para você, vou orar pelo seu filho, para que Deus converta ele, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. O seu filho está perdido? Sim, está, mas foi exatamente para este perdido que Jesus Cristo veio e deu a sua vida, morrendo lá na cruz, como se fosse um malfeitor, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então não há caso perdido para o Senhor Jesus. Assim como ele agiu na vida do Zaqueu, tirou aquela maldição, transformou a vida daquele homem que naquele dia foi salvo, porque o próprio Jesus Cristo diz, hoje houve salvação nesta casa. O próprio Jesus disse isso, e as atitudes do Zaqueu demonstravam que de fato havia acontecido a salvação na vida dele, porque ele desejou mudar de vida. Eu disse para ela, o seu filho, para aquela mãe, o seu filho também desejará mudar de vida. E eu orei por aquela mulher, para que Deus, o Espírito Santo de Deus, agisse na vida do filho dela. E que ela não pensasse mais na morte do filho como sendo a saída para a angústia da sua alma, mas que ela pensasse em Jesus Cristo como a solução para a angústia da sua alma, como libertador da sua casa, como libertador da sua família, como restaurador do seu lar e como o salvador do seu filho. E esta é a verdade. Não existe um outro caminho, não existe um método infalível. Existe Jesus Cristo que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E talvez você que está nos vendo, está enfrentando uma situação complicada, passando por um momento difícil na vida, e que o inimigo Satanás tem aproveitado a sua angústia, a sua dor, para poder dizer para você que não tem jeito, que você tem que desistir, tem que morrer, ou tem que então se entregar à derrota. De maneira nenhuma. Você tem que se entregar a Jesus Cristo.
Não tem solução para você e nenhuma outra pessoa a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ponha isso no seu coração de uma vez por toda e, por pior que seja a situação, Jesus Cristo sempre tem a solução. Por pior que seja o problema, Jesus Cristo sabe resolvê-lo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele disse: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. A sua casa, a sua família, tudo foi entregue por Deus nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deus não desistiu de ninguém, de nenhuma família. Ele não desistiu da minha, nem da sua e de nenhuma família da terra. O propósito dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade é que só há um Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens, foi o que Paulo falou para Timóteo. Pregar isto e avisar para as pessoas que só há salvação em Jesus Cristo. Que só há um meio de chegar até os céus, é através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E se você está pensando, mas o meu caso não tem jeito sim. Assim como Jesus Cristo purificou o leproso que chegou para ele e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus falou: eu quero, e o purificou. Salvou Zaqueu. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, mudando aquela situação. Jesus pode fazer o mesmo na sua vida. Pode fazer o mesmo na sua casa e na sua família. Querido Deus, que a graça do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, entre na vida desta pessoa. Que ela seja abençoada, meu Deus. Que ela seja fortalecida pelo Senhor, para prosseguir, meu Deus, a caminhada de fé. Que ela veja em Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Salvador. Que ela veja em Ti, Senhor, a solução para os problemas da sua vida. Meu Deus, que o Senhor tira a tristeza, a angústia, a amargura e o sentimento de derrota, de fracasso, de perda total do controle da vida, do rumo, meu Deus, da vida. Que o Senhor tira esses sentimentos malditos da vida desta pessoa. Que o Senhor enche o coração dela da fé verdadeira, da esperança viva e que ela creia, meu Deus, e veja a Tua glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja transformação nessa vida, que haja transformação neste lar, que haja transformação nesta família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Nós pedimos isto crendo que o Senhor fará a obra, que o Senhor começou a fazer neste lar, nesta família, nesta vida. Nós te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia e por Teu infinito amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e que você nunca veja a derrota ou a morte como a solução para o problema que você está enfrentando, mas que você veja sempre Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida e você sinta-se bem, amparado, amparada, nos braços daquele que tanto te amou e deu a vida para que você tivesse vida e vida com abundância. Deus abençoe a sua vida, fique na graça, na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.